Olá, olá pessoal, graça e paz seja com você, que Deus te abençoe poderosamente. É bom mais uma vez poder estar aqui para produzir o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos dando sequência ao nosso estudo baseado no livro de Jó. Hoje é a lição de número 4 e nós vamos falar sobre o drama que Jó foi acometido. Não saia daí, continue prestigiando o canal. Você que é novato por aqui, não deixe de fazer a sua inscrição, nem de compartilhar os nossos vídeos. Com isso você nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas e nos estimula também a prosseguir com o nosso trabalho. Deus abençoe você e a sua casa de uma maneira poderosa. Eu vou chamar aqui uma vinhetinha, coisinha rapidinho de poucos segundos e eu continuo com você na sequência. Lição de número 4, o drama de Jó. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Para que haja uma compreensão melhor do assunto que nós estamos abordando aqui, é bom que você faça a leitura do texto. Capítulo 1 de Jó, versículos 13 ao 22, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8 do livro de Jó. Nós estaremos abordando aqui hoje um tempo assim muito terrível para a vida do patriarca Jó, onde nós vamos analisar aqui as calamidades que Jó foi acometido. Tudo aquilo que se abateu na vida de Jó. O autor da lição coloca aqui que a partir desse drama nós temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento e o modelo de comportamento que nós, os cristãos, precisamos adotar diante das adversidades que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Eu tenho dito que nós, servos de Deus, nós temos duas fontes de adversidade. Primeira pelas demandas naturais da nossa vida e a segunda pelas questões espirituais. O que não, nesse segundo ponto aqui, o que eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender que aconteceria com o ímpio. Uma vez que por causa da nossa postura cristã, Satanás se levanta muito mais contra nós. A provação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele se tornou um pobre moribundo na visão de seus amigos, e que amigos, né? Acabou se tornando um pecador revoltado e arrogante. Foram essas as características, né, que os amigos de Jó acabou adjetivando a partir daquele estado terrível que ele estava vivendo. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou-se em um mar de calamidades, perdendo tudo o que possuía. Que coisa terrivelmente trágica, não é mesmo? Para o primeiro tópico da lição, a tragédia de natureza econômica, o texto de Jó, capítulo 1, versículo 3, diz que Jó era o maior de todos do Oriente. Jó tinha respeito, tinha admiração, tinha riqueza, tinha prosperidade. Tudo isso contribuiu para que ele se tornasse esse homem maior do Oriente, contribuiu para que a sua imagem se tornasse aí uma imagem de um homem grande. O comércio e a atividade do campo eram as suas principais atividades, enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil. Por outro lado, os camelos e as jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. A atividade do campo com certeza era o seu principal ramo de negócios. O fato de que ele tinha juntas de bois demonstra que ele era um grande agricultor e que possuía uma grande extensão de terras, o que contradita aqui com a ideia daqueles que acham que Jó era um nômade. Os bois e as ovelhas ofereciam proteínas juntamente com as jumentas que alimentavam a produção de leite. Eu estou lendo esse texto aqui há alguns anos atrás, quando eu ainda estava bem no início do meu ministério. Um menino, uma irmã na igreja, me chamou e me repreendeu depois que eu ministrei uma mensagem falando que as jumentas
de Jó produziam leite, que eu li isso há muitos anos atrás em um comentário bíblico, e ela me chamou dizendo que jumenta não produzia leite. Agora está aí na lição de escola bíblica dominical, eu espero que ela esteja participando da EBD para poder confirmar isso. Lógico que ela não vai se lembrar do que disse, mas eu não esqueci desse fato. O ataque do diabo aconteceu exatamente na esfera comercial de Jó, de início. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao seu trabalho duro, Jó havia conquistado. Ele destruiu os animais, destruiu o pessoal que estava em serviço, desestabilizando-o financeiramente. Aqui está a causa de muitos suicídios mundo afora. Pessoas que eram prósperas, pessoas que tinham seus negócios aí em vários ramos de atuação, muitos funcionários, de repente se vê em um momento como esse e acaba perdendo a cabeça e atentando contra a própria vida. O que, graças a Deus, Jó não fez. Da mesma forma que Satanás atingiu os seus negócios na esfera comercial, ele também atingiu na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas, laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte da riqueza. Era preciso muito equilíbrio, como eu acabo de mencionar aqui, para ter a cabeça no lugar diante de tanta catástrofe. Pessoas com situação bem menor do que essa acabam perdendo a cabeça e fazendo muita besteira. A gente precisa enfatizar aqui também que nem todo negócio que quebra, o autor até coloca isso na lição, é resultado da ação de Satanás. Pode ser uma má administração, pode ser um problema de crise no mercado, não é, daquele ramo de atuação. Mas algumas vezes a gente percebe também, como aconteceu com Jó, porque não pode acontecer ainda hoje. Pode ser uma ação de Satanás. É importante a gente saber entender esses momentos para a gente não fazer nenhuma besteira ou não falar nenhuma besteira. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que a tragédia de natureza econômica atingiu Jó tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. É o que nós aprendemos aqui nesse tópico 1 da lição. Já para o tópico 2 da lição, a tragédia de natureza familiar, e na minha opinião aqui talvez tenha sido o problema maior, né, a perda maior de Jó ao perder os seus 10 filhos em um único dia. Se a morte de um parente já não é trágica por si só, imagina perder 10 filhos em um único dia, em um único momento. O texto do versículo 18 e versículo 19 diz que estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram todos. Que tragédia! Já para finalizar aqui o tópico 2 da lição, um vento que soprou sobre aquela família, trazendo uma tragédia muito grande. O comentarista faz uma abordagem, um pequeno comentário aqui dos ventos que ainda atingem muitas famílias ao redor do mundo, ventos fortes de calamidade, de desgraça, que traz destruição, que traz divórcio, que traz drogas, que traz homicídios e tantas outras coisas. A minha oração nesse momento é que Deus guarde a nossa casa, guarde a nossa família, para que vivamos a bênção do Senhor sempre e diante do fato real de que todos nós estamos sujeitos a enfrentar alguns momentos assim, que Deus guarde a nossa vida e que venhamos manter a nossa integridade diante de Deus. Diante dessas tragédias sem precedentes, nós temos a postura da esposa de Jó, que diz que ele deveria amaldiçoar, ou seja, numa outra palavra aqui, desprezar a Deus e então morrer. O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição é que Jó perdeu seus 10 filhos em um único dia, e aí vem após a fala da sua mulher, então, mandando que ele desprezasse a Deus. Já para o tópico 3 da lição, a tragédia de natureza física e psicológica, acontecendo nessas duas áreas aqui, depois que o diabo viu o seu plano fracassar, ou seja, ele pensou que Jó negaria a Deus.
Satanás atentou mais uma vez e dessa vez agora contra a saúde de Jó. Ele recebe permissão de Deus para que tocasse na saúde de Jó. Deus não permitiu que ele tocasse na vida de Jó, mas na saúde houve essa permissão e ele feriu Jó com uma chaga tão terrível. Eu vou ler na íntegra aqui, eu achei muito interessante essa colocação do autor. Ele coloca que o texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de promover um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para raspar-lhe as feridas. Essa era uma prática que um homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para um monte de cinzas, que era um local considerado imundo, onde os inválidos se assentavam e então ficavam ali à espera da morte entre os cães, insetos e aves de rapina. Trágico, trágico, trágico. Um outro problema que Jó com certeza enfrentou também, nós não temos base bíblica para dizer que Jó teve depressão, mas você imagina comigo um quadro desse de perda de tudo que possuía, inclusive da sua família, perda de confiança da esposa, perda de confiança dos amigos. Os próprios amigos, como eu disse no início da lição, o acusava de ser arrogante, de ser presunçoso e de ter pecado. A pressão psicológica que esse homem estava enfrentando era algo terrível. Não há dúvida nenhuma de que, além do sofrimento físico, Jó experimentou esse sofrimento psicológico. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia que nasceu, dizendo que esse dia não deveria mais ser celebrado. Somente debaixo de uma grande pressão, debaixo de um transtorno, posso assim dizer, psicológico, uma perturbação psicológica, uma pressão psicológica, que alguém chegaria a um pensamento desse. Muito terrível. Mesmo em meio a tudo isso, Jó teve o seu caráter de fé aprovado, porque ele não arredou 1 milímetro sequer da presença de Deus, não negociou a sua fé, não negociou os seus princípios. Antes, porém, ele se manteve íntegro diante de Deus, manteve a sua fé e a sua postura. E é isso que nós precisamos fazer diante dos problemas que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. É isso que Deus espera que nós façamos diante das adversidades. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a mim também, abençoe a nossa casa. Guarde você onde quer que você esteja acompanhando o meu vídeo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro.